Decisões financeiras e como tomá-las. Quando a gente analisa uma tomada de decisão, sempre procuramos saber se alguém já fez isso. Geralmente a gente procura na internet. E procuramos a melhor forma de fazer aquele cálculo. Principalmente quando isso vai envolver quantias significativas de recursos. Nesse breve vídeo não vai ser diferente. Na verdade, o que eu quero é apenas mostrar uma forma alternativa que a gente toma essas decisões estratégicas e oferece uma visão, de certa forma, mais ampla, geral, e ela pode ser usada, adaptada em diferentes cenários, né? Vou utilizar a compra do imóvel como exemplo, o que mais se tem na internet, mas isso pode ser aplicado para qualquer outra tomada de decisão, né? De certa forma, o primeiro passo ele já foi dado na direção correta, né? Que é a busca de informação. Isso por quê? Porque quando a gente busca informação, a gente elimina toda e qualquer dúvida que possa surgir. Então, essa tomada de decisão, toda vez que você tem um conhecimento de algo novo, ela vai aumentando a sua capacidade de entendimento sobre aquele assunto e você vai sempre destinar a melhor decisão possível. Isso quer dizer o quê? Que a gente reduz essas assimetrias de informação dessa transação. Isso vai ajudar com que você encontre o melhor valor. Mesmo que seja impossível a gente ter o conhecimento completo de certo objeto de compra, essas características particulares, até o próprio vendedor não tem o conhecimento pleno daquilo, mas ele tem mais do que o que a pessoa está querendo comprar. Então, você ter maior conhecimento dos trâmites e como funciona, você reduz essas assimetrias de informação. Isso faz com que a sua compra ela seja mais assertiva, né? Então, mesmo não sabendo da totalidade dos fatos, quanto mais informação e mais conhecimento se tem, melhor. A informação e o conhecimento fará com que você faça a melhor escolha possível. Mas aqui entra outra questão, que é o que é essa escolha possível e como a gente define uma escolha possível, né? Isso vai levar a outro conceito, que seria o conceito de orçamento, né? Então, tendo um leque de opções de objetos a ser comprados, 5 objetos a ser comprados, é claro que o senso comum, a média, vai definir um ranqueamento de quais seriam os melhores itens, sendo que existe uma limitação para que cada pessoa individualmente adquira um, que seria o orçamento, a restrição orçamentária de cada um. Então, é no orçamento que reside a particularidade, pois cada um vai ter o seu. O orçamento ele vai ser dado a partir de alocações e destinações dos recursos que cada indivíduo quer para cada ação. Então, cada pessoa vai ter X disponível para gastar com um certo objeto e assim essa distribuição vai ser feita de forma diferente, diversificada, né? É válido pensar que todos possuem diferentes combinações e possibilidades, não é? Então, todos têm orçamentos diferentes e têm as escolhas possíveis. Então, essa definição de limite vai ser chamado de fronteira de possibilidade. Então, aquilo que é possível para cada indivíduo vai ser definido a partir de uma fronteira. Isso, conceitualmente, a gente pode definir que não é possível ir de um ponto A um ponto C sem antes passar pelo ponto B, porque seria necessário um fator intermediário para que isso pudesse ocorrer. Logo, antes da decisão propriamente dita e da análise detalhada das informações, é importante conhecer os limites e assim definir o quanto se está disposto a despender, pagar ou abrir mão o máximo possível que está disposto a pagar por aquele objeto, dado essas combinações. Portanto, agora temos quase todas as informações necessárias sobre o que desejamos, incluindo as taxas, os demais detalhes de transação e assim com o que temos disponível para adquirir. Porém, surge mais duas variáveis nessa questão. A tomada de decisão não pode ser baseada apenas num preço absoluto, pois o tempo, o fator tempo, é uma variável que não estabiliza e impacta as diversas maneiras e esses valores absolutos que você definiu anteriormente, que seria o orçamento e as restrições que você tem ao preço do objeto. Então, qual seria a solução para essa questão que a gente está analisando? Uma questão mais ampla e geral, né? Então, seria importante entender a questão de fluxos e suas movimentações. Como eu tinha dito anterior, vamos tomar como exemplo para sair da abstração e colocar num ambiente mais factual, né? Se, por exemplo, fôssemos comprar um imóvel, primeiro teremos que redefinir a questão que queremos responder. É comum encontrar essa simples indagação: devemos comprar ou devemos alugar? Note que essa pergunta ela tem um formato absoluto,
cuja resposta necessariamente vai ter um fator fixo e imutável, ou um ou outro, binário. Mas, como vimos anteriormente, o tempo é um fator que está em constante mudança. E outras variáveis também. Financeiramente, podemos falar sobre os ajustes do dinheiro no tempo. Assim como a situação de vida e a circunstância de cada um, as adaptações que cada um precisa passar. Tudo está mudando. Não tem como a gente chegar numa decisão sem considerar essas constantes mudanças, essas flexibilidades. Então a gente não pode pegar uma questão absoluta, com a resposta absoluta, e colocar num fluxo de mudanças constantes. Portanto, devemos reformular essa pergunta. Ela ficaria assim: quando, questão do tempo, e em quais estágios e situações devemos adquirir ou alugar? Ora, existe uma janela de respostas equivalentemente possíveis que podem resolver essa questão. Definimos uma fronteira de decisão sobre quando comprar ou quando alugar, com fatores ou motivos que nos direcionem para uma ou outra escolha.